Bom, vamos falar um pouquinho hoje, então, de novo, de matemática. Falar sobre os infinitos, né? Quantos infinitos existem? O que é o infinito? Você sabe responder essa pergunta? Você sabia que tem infinito que é maior do que o outro? Fala, como assim? Sendo que infinito, por si só, já é uma palavra que diz que é infinito, não há fim. Então, se não há fim, como que há algo que é maior do que algo que não tem fim? Pois é, só na matemática mesmo pra você ver esses negócios, velho. O que eu tô querendo falar pra você hoje aqui é um pouquinho de conjuntos e, para quem já é um pouquinho mais aí da matemática, de função, né, de bijeção, cardinalidade, esse tipo de coisa. Bom, para a gente falar sobre o infinito, né, não é tão simples. Isso causa uma série de confusão. Infinito e zero, né, causa muita confusão na nossa cabeça. Eu acho que o infinito é ainda mais que o zero, né, porque não dá para conceber o infinito. A gente só tipo aceita que, por exemplo, se eu quisesse fazer uma soma infinita, como que eu faço uma soma infinita? Eu represento por um símbolo aqui. Vamos supor, eu falo que uma sequência S, ela é uma soma quando um certo I vai de 1 até infinito, ou seja, ele começa em 1 e termina só no infinito, de xi. Por exemplo, isso aqui é um exemplo. Isso aqui você sai somando, então x1 mais x2 mais x3, e aí, velho, você vai parar lá no infinito. Então a gente tem como... Isso aqui não é compreender o infinito, isso aqui é representar algo que a gente não consegue compreender. Essa soma aqui, este símbolo, está colocando, ó, isso aqui vai de 1 até infinito, mas lá no infinito eu não sei o que acontece. O problema das sequências é que, vamos lá, se eu te dou uma sequência, por exemplo, 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, eu pergunto para você, qual que é o próximo? Você vai falar, por bom senso, por intuição, você vai falar 10. Eu falo, não, o próximo é 2, aí volta por 4, 6, 8, aí 2, 4. Então, o problema das sequências é que a gente nunca pode afirmar qual é o próximo. Essa pergunta, quando você fala de sequências, até quando você está falando de 1, 2, 3, 4, qual é o próximo? É perigoso a gente falar 5, porque a gente não sabe exatamente qual é o que vem depois, né? Pode ser uma sequência que se repete, por exemplo, uma dízima. Uma dízima periódica. Mas, assim, por bom senso, né, a gente sabe que, vamos lá, pegar o conjunto dos números naturais aqui então. O conjunto dos números naturais é... Por que eu estou escrevendo inteiro aqui? O conjunto dos números naturais é aquele conjuntinho que vai do zero ao infinito. Então, o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai até infinito. Tá bom? E é claro, né, como eu falei, fica como suposição aqui, né, é o 5 próximo. Na nossa sequência dos naturais é o 5. Bom, o que aconteceria, por exemplo? Então tá, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Na verdade, eu nem vou colocar que ele tem fim aqui, porque ele é infinito mesmo. Coloca que ele continua só e pronto. Nada me impede, inclusive, de fazer infinito mais 1. Infinito mais 1 por si só já é maior do que infinito. Tá? Mas o problema que eu quero mostrar para vocês, que eu quero que vocês refletissem, deixa eu apagar isso daqui, fazer esse negócio direito. O problema que eu queria que vocês refletissem é o seguinte: por que tem infinitos que são maiores do que outros? E por que tem infinitos que parecem ser maior, mas na verdade são do mesmo tamanho, né? É o que a gente chama de Aleph. Enfim, já explico isso. Ó, pega aqui então o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. Então, 0, só um minuto. Bom, então, vou voltando aqui. Tô com o interfone. Pega o conjunto dos números naturais aqui. 0, 1, 2, 3, 4 e vai até o infinito. Vamos separar esse conjunto no seguinte.
Vou separar, eu vou excluir o zero, tá bom? E vou separar em par e ímpar. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar um novo conjunto que eu vou chamar de A, ou melhor, de I, de ímpar, que vai ser então 1, 3, 5, 7, por aí vai. E vou criar um conjunto P, que vai ser 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Tanto P, né, então os conjuntos P e I pertencem, estão contidos, na verdade, nos naturais. Eles estão contidos no conjunto dos naturais, certo? Porque no conjunto dos naturais eu tenho todos, tanto par quanto ímpar, né? 0, 1, 2, 3, 4 até infinito. Agora, olha só, aqui eu tenho um certo valor de infinito, né? Então, aqui eu tenho um infinito. Infinitos números, infinitos elementos. Você acha que o conjunto dos números ímpares ou o conjunto dos números pares tem mais números do que o conjunto dos naturais ou menos? Intuitivamente, você vai pensar, bom, tem menos, porque claramente eu estou tirando. Mas a resposta é que tem a mesma quantidade. O infinito desse conjunto é o mesmo infinito desse conjunto. Isso é uma questão de cardinalidade, porque a gente pode fazer uma ligação, né? Na verdade, uma ligação não, a gente pode fazer uma bijeção, né? A gente pode conectar termos um a um. Então, por exemplo, vou começar pelo ímpar e pelo par. Você acha que tem mais ímpares ou mais pares? Né? Qual infinito é maior aqui? O dos ímpares ou dos pares? É a mesma quantidade. Por quê? Porque o 1 eu posso ligar no 2. Certo? O 3 eu vou ligar no 4. O 5 no 6. O 7 no 8. Por aí vai. E isso não vai acabar nunca. Porque eu sempre vou ter mais um par e mais um ímpar. Então, o mesmo número de infinito que tem aqui. E a mesma coisa eu posso fazer para os naturais. Eu vou ligar o 0 no 1, eu vou ligar o 2 no 3, eu vou ligar o 1 no 3, eu vou ligar o 2 no 5, o 3 no 7, o 4 no 9, né, que viria aqui. E aí, eu faria a mesma coisa para os pares, né? Então eu vou ligar o 0 no 2, o 1 no 4, o 2 no 6, o 3 no 8, o 4 no 10 e por aí vai. Então, todos esses conjuntos, tanto o conjunto dos números pares, o conjunto dos números ímpares e o conjunto dos números naturais, tem o mesmo número de elementos. Eles têm o infinito, né? De elementos é do mesmo tamanho, que a gente fala. Fala que doideira, cara, porque eu tô tirando, né? Eu tô separando aqui os conjuntos e eles ainda são do mesmo tamanho. Não, faz sentido o número de elementos do conjunto ímpar e do conjunto par ser o mesmo, né? Ser infinito igual. Mas o que eu estou te mostrando é que tanto se eu pego só os elementos do conjunto dos números ímpares, se eu pego só os elementos deste conjunto, tem o mesmo número, o infinito, né? Tem o mesmo número de elementos que o conjunto dos números naturais. O mesmo, é do mesmo tamanho. Ainda que eu esteja separando aqui, eu não estou colocando os pares aqui, era para diminuir o número de elementos, mas não. Por quê? Porque tem essa cardinalidade. Então surgiu uma palavra nova aí, cardinalidade. É o número de elementos que tem em cada conjunto. Como aqui tem infinitos e aqui tem infinitos, e esse infinito é igual a esse, a gente diz então que esses infinitos eles têm o mesmo tamanho. A mesma coisa vale para o conjunto dos pares, tá? Você fala, caramba, cara. Vamos pegar um caso que parece mais louco ainda, mais impossível de acontecer. Que é o seguinte, deixa o conjunto dos números naturais aí e vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar o conjunto dos números inteiros. Os inteiros, né? Então, conjunto dos números inteiros, que é menos 4, né, reticências aqui, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1,
positivo, 2, 3, 4, assim vai. Você fala, não, claramente este conjunto aqui é maior do que esse. Tem mais elementos nos números inteiros do que tem mais elementos no conjunto dos inteiros do que no conjunto dos naturais. Para você saber isso, você tem que fazer aquela ligaçãozinha, a questão da cardinalidade. Será que tem? Olha só. Vamos fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o... Esquece o zero, tá? Eu vou começar do 1. Então, na verdade, você pode até colocar o 0, se você quiser. Vamos pegar e vamos colocar aqui, ó. O 1 equivale ao menos 1. O 2 equivale ao menos 2. O 3 equivale ao 0. Então aqui é natural, aqui é inteiro. O 4 vou fazer equivaler a 1. O 5 vou fazer equivaler a 2. E assim vai. Espera aí, mas sempre vai ter um a mais que eu vou poder conectar. Então o que eu estou te mostrando é que, ainda que este conjunto, aparentemente, tenha mais elementos do que este, a infinidade de números que tem aqui é a mesma infinidade de números ou elementos que tem aqui. Você fala, cara, não é possível, porque a partir daqui, ó, a partir desse ponto, para frente, é os naturais. É aqueles caras ali. Você fala que eu sei, eu já entendi a essa altura do campeonato, que são infinitos. Mas para cá, não tem nada dos naturais. Para cá, eu tenho uma outra infinidade de números, que são os números negativos. Como que você está me falando que essa porrada de número aqui, que aparentemente tem mais números, elementos, né, nesse conjunto, tem o mesmo número de elementos no conjunto dos naturais? Na verdade, eu não estou te falando nada, quem está te falando é a matemática. Olha para você ver que loucura. Esse conjunto dos inteiros, né, que inclui os negativos, tem o mesmo número, o infinito, né, deles é do mesmo tamanho que o conjunto dos naturais. Pura e simplesmente porque a cardinalidade está mostrando isso pra gente. Tem uma bijeção, tem uma relação 1 para 1 entre cada elemento do conjunto. Então, é como se fosse isso daqui, cara. Ó, aquela representação lá que você vê. Você tem os numerozinhos aqui, os elementos, né, de um conjunto. Tem os elementos do outro conjunto aqui. Então, aqui é o conjunto dos naturais. Aqui é o conjunto dos inteiros. Então, é como se eu ligasse 1 a 1. Isso aqui é uma bijeção, né? Certo? É como se eu estivesse fazendo isso. E isso me mostra que o número, o infinito, o tamanho desse infinito, é o mesmo tamanho que esse infinito aqui. Você fala, tá, me mostra um caso que não seja, então, que eu já estou ficando louco. Então, o caso, por exemplo... Olha só para você ver como a matemática é 880, né? Pega, por exemplo, os números reais. Os números reais... eu não preciso ir muito longe para te falar que quantos números existem entre o 0 e o 1. Quantos números existem aqui? Infinitos. Eu posso ter 0,511, 0,2295, 0,146. Cara, eu posso ter infinitos números. Então, entre 0 e 1, eu não consigo estabelecer uma cardinalidade igual eu consegui estabelecer para os naturais e para os inteiros. Então, só entre 0 e 1, como eu não consigo fazer essa ligação de o 1 vai equivaler ao 0,0000 tal, o 2 vai equivaler, porque são infinitas casas decimais, então eu não consigo realizar essa bijeção. Isso significa que entre 0 e 1, os números que existem entre 0 e 1 são maiores do que os naturais inteiros. Os naturais, eu digo por completo, o conjunto dos naturais. O infinito entre 0 e 1 é maior que o infinito de todo o conjunto natural. Olha só que doideira. Só entre dois números. Agora você imagina entre o 0 e o 2. Entre o 0 e o 3. Então assim, há infinitos que são maiores, há infinitos que são menores. E o que é o infinito no fim das contas?
We don't know, bro. A gente não sabe. É assim, é uma abstração. É tipo, a gente sabe que... É uma abstração, na verdade, a gente não sabe nada. Tipo, o universo é infinito? Não, talvez ele seja só grande demais. Mas assim, infinito no sentido literal da palavra, a gente está longe de compreender. Eu tava conversando esses dias com um amigo meu, cara, chega no 1000, chega assim, tipo assim, vamos lá, vamos colocar 100 mil. 100 mil pessoas é algo que eu consigo imaginar. Numa plateia, assim, sei lá, num evento. Passou de 100 mil, já não faz mais muito sentido na minha cabeça. Agora você imagina infinito. Não tem, né? Não tem muito o que falar. Mas bom, enfim. O vídeo de hoje era esse, só para você refletir um pouco. Pesquisa no Google aí. Aleph. Geralmente representado por um N todo... Puta, eu não sei fazer isso, cara. Por um Nzinho assim, ó. Tem o Aleph 0, tem o Aleph 1, que é exatamente sobre isso daqui que a gente está falando, tá? Procure sobre cardinalidade. Na verdade, esse vídeo aqui é uma desculpa para te despertar uma curiosidade, né? E aprender matemática, né? Aprender ali as regras do jogo e, enfim, sei lá, ver as coisas de uma forma um pouco diferente, tá? Então, a aula de hoje era isso, bem curtinha, mas é isso. Valeu, falou e fui.